capítulo 4, verso 13. Está faltando Tiago aqui na igreja, né, irmãos? Agora não tivemos um Tiago na igreja. Queridos, verso 14 está escrito: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece ou desaparece. Tiago capítulo 4, verso 14. Oramos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, continue abençoando, Deus, a tua amada igreja, teu amado povo. É o que nós assim te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus. Vai queimar. Deixa o povo te queimar. Amém, meus irmãos. Vamos então estar orando para que Deus levante Tiago aqui na igreja, né, irmãos? Tiago. Estivemos ali na cidade de Daito pela parte da manhã, viajamos à madrugada e confesso aos irmãos que o povo dormi e estamos absurdamente cansados. Se porventura os irmãos escutarem eu dizendo que Jonas engoliu a baleia, os irmãos, por favor, não me apedrejem. Mas vamos lá. Irmãos, eu creio que todos nós, principalmente que aqueles que têm pai e mãe que estão vivos, entendem muito bem e vão entender muito bem o que eu vou estar transmitindo aos irmãos da parte de Deus. Nós aprendemos uma oração com o Senhor Jesus Cristo, graças a alguém que chegou até Jesus e disse para Jesus: Senhor Jesus, nos ensina a orar. Nos ensina a orar, Senhor Jesus. E o interessante é que Jesus, ele nos ensinou a oração do Pai Nosso, né? E a oração do Pai Nosso, quando ela é feita sem entendimento, ela se torna uma reza. Mas quando ela é feita com entendimento, ela é semelhante à matemática de Einstein, né? Ela é incrível, a oração do Pai Nosso. Porque a oração do Pai Nosso, ela cria situações, fecha situações, ao mesmo tempo que essas situações estão diante de nós para decidirmos o nosso futuro. Interessante isso. A oração do Pai Nosso, ela põe diante de nós uma oportunidade de nós mesmos decidir o fim. Eu lembro que há muitos anos existia um certo conteúdo na mídia da televisão, que o tema era mais ou menos assim: você decide. Então eles criavam alguns finais para uma história e mostrava os finais na televisão e as pessoas ligavam decidindo qual é o final que ela queria que fosse. E aí aquele item A ou B ou C que tivesse mais ligação, mais votos, então eles fechavam aquele programa com aquele final. E a oração do Pai Nosso também não é diferente. Por exemplo, lá ele diz assim, né? Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Pronto. Olha aí. Perdoa as nossas dívidas. Aí você está dizendo do jeito que ele vai fazer. Então o Senhor vai perdoar minha dívida? Amém. Então perdoa do jeito que eu perdoo.
Faça do jeito que eu faço. Pronto. E agora? Complicou, né, irmão? Quem consegue liberar perdão 100%? Eu cansei de contar esse testemunho, mas eu vou contar novamente. Tinha um pastor, amigo nosso no Brasil, e ele me fez um desafio. E ele disse para mim: Paulinho, se você fizer um hino, olha só, irmãos, que desafio. Se você fizer um hino e cantar esse hino para mim e eu chorar, pode pedir o que você quiser que eu vou te dar. Aí ele estipulou um preço, né? Aí eu falei já para ele: bom, eu quero VGA 3. A VGA 3 é virtual, 3 da Holiday. Era uma pedaleira caríssima. Eu queria que a pedaleira, ela valia na época acho que $3.000 no ano de 1993, por aí, 92, era mais ou menos isso. Caro, né? E quem que era o homem que falou? O homem era dono de uma mega empresa na cidade de Penápolis. Ele tinha empresa em Penápolis e tinha escritório em São Paulo. E por sinal era meu pastor e por sinal era meu patrão. Eu era ministro de louvor, salariado pelo ministério. E ele disse: se você fizer um hino, e você cantar esse hino, e eu sentir a presença de Deus e chorar, olha, irmão, e eu chorar, aí eu te dou essa pena. Eu fui pro joelho. Falei: Deus, eu tenho vergonha de pedir um hino para ganhar uma pedaleira. Tenho vergonha. Mas meu pastor me fez essa proposta: se é do seu agrado, me dá o hino. Num prazo mais ou menos de 2 semanas, o pastor Ferreira, que o pastor, foi em casa, me pegou. Lembro que era um Gol vermelho que ele tinha, e me levou lá no escritório do chefe. Primeiro ele ligou: Paulinho fez o hino, então traz ele aqui, corre. Aí levamos a guitarra, ligamos, cantei o hino, ele sentiu a presença de Deus e chorou. Aí ele pegou, enxugou as lágrimas, apertou minha mão e disse para mim: parabéns, você ganhou a pedaleira. Até hoje. Até hoje. Aí eu peguei e fiquei meio zangado da Silva. Olha, irmãos, tem gente que não gosta muito do sobrenome Silva, viu? O cara do Luiz Inácio Lula da Silva. Mas tem muito Silva boa nesse mundo, meus irmãos. Tem muito Silva boa nesse mundo. Viu? Olha, Ayrton Senna da Silva, né? Era a maior lagartixa do Brasil, irmãos. O cara corria muito. Ayrton Senna da Silva. Glória a Deus. Bom? E tivemos a felicidade de ter um presidente semi-analfabeto chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Com pouca sabedoria, mas governou o Brasil. O doutor Enéas ficava doido com isso. Ele falava: como é que pode, gente? Você vai tratar do dente, um dentista formado no prezinho, né? Então o Enéas não admitia isso de jeito nenhum. Mas, assunto é só. Até hoje o pastor não me deu a pedaleira. E eu vim zangado para o Japão. Zangado, mas zangado. E eu estava com uma dívida na empreiteira de quase $1 milhão, era 900 e poucos mil. 950, coisa assim, não me lembro direito os detalhes, era mais de 900 mil. E a empreiteira me apertando. E eu com o pastor atravessado no pescoço, o pastor não descia de jeito nenhum. E a empreiteira me apertando, e o pastor atravessado no pescoço e não descia de jeito nenhum. Aí, fui num monte e falei para Deus: Deus, eu sei que na oração do Pai Nosso existe códigos secretos e eu vou usar esse código.
Lá está dito que a pessoa perdoar a minha dívida, assim como, né, eu perdoo meus devedores. Senhor, eu quero liberar o pastor. Eu libero o pastor daquela dívida, Senhor. Libero o pastor daquela dívida. Agora eu quero que o Senhor me libere da dívida da empreiteira. Na hora que eu falei que eu quero que Deus me libere da dívida da empreiteira, eu lembrei de um detalhe. Eu falei, peraí, ele vai dizer que se não tivesse perdoado, os crentes não tinham pago. Aí eu falei para Deus, então, Senhor Deus, faça com que eles abaixem, abaixadinho mesmo, no tanto que eu consiga pagar. E aí 900 mil, eles jogaram, não me lembro agora, não sei se foi 250 ou 200, não me lembro. E graças a Deus, a gente pagou. O Zóio pagou. E eu não esqueço dessa oração. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Naquele dia, Deus falou, não, está fechado. Se eu não tivesse voltado atrás, estava zerado a dívida. Então, pede para eles abaixar tudo que eu consiga pagar, só para eles não terem que pagar para os crentes. Aí tudo bem. Então, a oração do Pai Nosso também tem outra coisa, que diz assim, quando você ora, Pai Nosso. Pai Nosso. E quando você diz esse negócio, Pai, você está lascado. Mas como assim, pastor? Você está lascado. Em primeiro lugar, você precisa entender a diferença de pai e filho. Segundo, quem é que manda na casa? Quem é que manda na casa? É o filho ou é o pai? Né? O filho vai chegar para o pai e vai falar assim, pai? De jeito nenhum. Vem cá, pai. Senta aqui. Faz para mim, levanta. Não. Faz rolar o pai. Não. Quem é que manda? É o pai. E se desobedecer, o que ganha? Presente de Natal, pastor? De jeito nenhum, uma arreiada no traseiro, daquela bem grossa. Então, você está dizendo que quem manda é o pai. Entende? Então você está dizendo que o senhor é o chefe. O senhor fala, eu obedeço. Então essa oração do Pai Nosso é incrível. Ela está cheia de códigos secretos. Né? E são tão secretos que está dentro dos nossos olhos, a gente não enxerga. Né? Esses olhão bonitos que você tem aí. Né? Vê defeito em mim, mas não vem em você. Eu estou falando de mim também, viu, irmão? É bem que Deus não cobriu agora na igreja. Né? Você vai receber pesado, eu vou cobrir, né? Então, meus queridos, Pai Nosso, né? É uma oração incrível. Então, quando alguém chegou para Jesus e disse assim, Senhor, nos ensina a orar. Olha, irmão, eu vou dizer um negócio. Em certa parte seria melhor que o cidadão ter ficado quieto, porque essa oração do Pai Nosso, ela abre uma grande oportunidade, mas também nos coloca num estreito absolutamente absurdo. Amém, meus irmãos? Amém. É como se você dissesse assim, faça o céu ser conforme eu mereço. Complicado. Então, o que isso tem a ver com a leitura que fizemos? Né? Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco de tempo e depois desvanece, desaparece. É isso daqui. Por quê? Porque, irmãos, quem ensina? É o filho ou é o pai? É o pai. Quem tem mais experiência? É o filho ou é o pai? O pai. E quem obedece quem? É o pai ou é o filho? É o filho. E quem manda? É o pai. Então, meus irmãos, esse modelo não é meu, não foi eu que criei, foi Deus. Né? Foi Deus que criou. Agora, veja bem, se nós estamos falando de pai, se ele é teu pai, se ele manda na sua vida, por que você às vezes toma decisões que vai contra a vontade do seu pai? Por que às vezes você toma decisões
que irrita o seu pai. Olha, meus irmãos, nós não conhecemos o dia da manhã, mas nosso pai conhece. Né? Nosso pai, meus irmãos, até sabe onde a gente vai parar. As decisões que a gente toma, ele sabe se a gente vai se dar bem ou se vai se dar mal. O pai sabe. Porque ele já passou por aquela estrada. Então, olha o conselho de Deus para a nossa vida. Verso 13. Ei, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, né? A tal país, a tal planeta, e lá passaremos um ano. Estou fazendo esses acréscimos, meus irmãos, que é para o brasileiro entender, né? Passaremos 2 anos, um mês, um dia que seja. E seremos empresários. De que forma? Contrataremos e ganharemos. Né? Aí a resposta divina: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. É a mesma coisa quando você chega com uma pessoa e diz assim: ei, você quer aceitar Jesus como Salvador? Ela diz assim: hoje não. Hoje não. Né? Hoje não. E amanhã você quer aceitar? Amanhã talvez, depois da manhã mais certeza. Depois da manhã mais certeza. Irmão, e a pergunta é essa: a gente sabe o que vai acontecer amanhã? Nós não sabemos. E aí Tiago diz assim, pelo Espírito de Deus, ele faz uma anatomia espiritual da nossa vida. A anatomia é essa: somos como vapor. Irmãos, eu lembro que quando cheguei de São Paulo, na cidade de Vilac, vovó, eu cheguei, acho que era mais ou menos umas 6 horas da manhã, por aí. Lembro disso, estava bem gelado, ainda estava um pouco escuro, e era frio, provavelmente deveria ser o mês 6 ou mês 7, não me recordo muito bem, mas lembro que estava frio. Vovó colocou eu sentado no fogão a lenha. Eita cheirinho, irmãos, café feito no fogão de lenha, sugoi, viu? E aí eu ficava observando, né, a chaleira fervendo e saía aquela fumacinha, né, aquela vapor da água, né, fervendo. Aí a vovó tirava a chaleira e ia fazer o café, jogava o café naquele coador, quase 1 metro de comprimento, né. Jogava ali, lotava de café, e um bolo, meus irmãos, que era aquele bolo de itu, né, gigante. E ela fazendo café, aquele cheiro, meus irmãos, perfumava toda a casa. Aí, e o vapor, ele ia até uma certa altura e desaparecia, né? Eu lembro que eu olhava para o telhado, ainda havia umas teirinhas de areia assim, o vapor subindo assim, batia, chacoalhava aquilo ali e sumia. É como o vapor da vossa vida, que aparece por um pouco e depois desaparece. A nossa vida é assim, né? Olha, hoje pela parte da manhã, as crianças ali na igreja cantou um hino, e eles cantaram e dançaram no estilo Elvis Presley. E aí o pastor até depois fez esse elogio, né? Falou, o espírito do Elvis pegou as crianças, né? As crianças até que ainda dá para suportar, mas adulto, meus irmãos, aí não dá. Né? E ele falando disso daí, eu lembrei de quando eu estava no Hard Rock Café, ali na cidade de Miami, e o pastor me levou lá, e ali havia alguns dos pertences do Elvis, por exemplo, jaqueta, a moto, o carro, o capacete, bota, luva, roupa, principalmente aquelas roupas que eles faziam, aquele show, aqueles colarinhos gigantes, não sei se os irmãos lembram do Elvis, aqueles colarinhos gigantes, né? Não sei o que ele tinha no pescoço, acho que ele tinha trauma do pescoço, né? Então, interessante que o carro dele estava assim, tudo, né, cheio de cabo de aço no teto, assim, eu entrei assim, fiquei olhando ele, aquelas coisas. Aí o pastor falou assim, você viu aí as coisas do Elvis? Poxa, interessante, né? Falei, isso foi, né, pastor?
Falei, o que é Suboi? Bom, eu não entender japonês é incrível, né? Foi legal, né? Aí ele pegou e falou assim, então, né? E aí, você viu o Elvis por aí? Eu falei, não. Eu falei, então. As coisas dele estão aí, mas ele não está. Aí eu fiquei com um negócio na cabeça, né? Entende, meus irmãos? Então, o Elvis lutou para ter tudo aquilo. Mas ele foi e o negócio ficou. Né? Ficou tudo lá. Né? Então, a vossa vida é assim, né? Aparece. O Elvis apareceu por um tempo e de repente desapareceu. Né? Aí o conselho então de Tiago para nós é, em lugar do que deveis dizer, né? Em lugar do que devias dizer, né? Vocês deveriam dizer o seguinte, né? Verso 15, né? Senhor, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo, né? Se o Senhor quiser. Você não ora assim, Pai Nosso? Você não diz que Deus é teu Pai? Então, meus irmãos, não é se você quiser. Se você quiser, mas é se Deus desejar. Se é da vontade de Deus. Se é assim que Deus quer. Se esse é o projeto de Deus para a sua vida. Porque se você tem um pai, você não pode tomar uma decisão assim, sem ter a bênção do teu pai. Se você vai, se quebra a cara. Você pode até sorrir por um tempo, você pode até festejar por uns dias, mas depois você está na lona, você está na roça. Então, esse texto fala do que, pastor? Esse texto fala de humildade, irmão. Não está falando de outra coisa. Né? Como que a gente vai dizer, meu Deus, mas na hora dele ser nosso Deus não pode ser? Como que a gente vai dizer, meu Senhor, na hora dele ser nosso Senhor não pode ser? Como a gente vai dizer, meu Pai, na hora dele ser teu Pai não pode ser, irmão? Mas que Deus é então para você? Não bola. Você já parou para pensar nisso? É raios. Não é verdade? Então, meus irmãos, isso fala de humildade. Né? Se você tem um pai, respeite esse pai. Se ele quiser, viveremos, faremos isso aqui, Pai, conforme o Senhor desejar. Isso chama-se humildade. Né? Olha, irmão, que coisa difícil Deus pediu um dia para o seu filho. Deus tinha um filho chamado Abraão. Né? Abraão. O sonho de Abraão, meus irmãos, era ter um filho. Né? E aí, Abraão teve um filho. Né? E aí colocou o nome dele de Isaac. Né? Não sei se estava barbudo igual o nosso aqui, mas foi Isaac. E aí, e Abraão? Né? Foi Isaac para lá, Isaac para cá, Isaac no céu, Isaac na terra, Isaac para lá, Isaac para cá, Isaac para lá. E Deus só observando o Isaac do Abraão. Já não ora mais. Isaac para lá, Isaac para cá, Isaac para lá, Isaac para cá. E Deus, já não jejua mais. Isaac para lá, Isaac para cá, Isaac para lá, Isaac para cá. Já não oferta mais, já não ajuda mais minha obra. Tá bom. Isaac para cá, Isaac para lá, Isaac para cá. Já não tem mais tempo para mim. Tá bom. Isaac para lá, Isaac para cá. Daqui a pouco Deus. Abraão? Sim, meu pai, sim, meu senhor. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord. Yes, yes. Yes, grande, yes, grande, yes, grande, yes, grande, yes, grande. Pode falar que o meu yes é grande. Muito grande. Tá certo. É mesmo? É o yes mais grande que tiver. É o meu. Então tá bom. É mesmo? Mas, gente, eu duvido. Não sei, não vejo você orar mais, jejuar mais. Não está levando as coisas mais a sério. Pode falar, pai, pode falar. Está acontecendo. Não. É que eu quero um sacrifício. Bom, sacrifício é comigo mesmo. Tu sabe que eu sou homem do sacrifício.
Yes, yes. Yes, yes. Yes, poxa, então eu falei yes. Não, tá bom. Então você faz o seguinte, meu filho. Vai lá, arreia a jumenta, passa ali naquele lugar, corta madeira, né? Vai lá, corta os pés de café todinho que tiver, não sei se tinha café naquela época, né? Ela corta todos os gravetos, joga na jumenta, na carcunda da jumenta, pega o abençoado. Que abençoado? O Isaac. Mas é claro, o senhor sabe que a gente combina bem, não sabe que eu ia viajar se eu deixar esse menino por aí? Eu tenho medo de caçada, dar uns cascudos dele, sabe? Vou levar ele embora comigo. Então tá bom, pode levar. Mas... E a respeito do sacrifício? Então, você não falou yes. Então, o sacrifício você já está levando. Mas a mula? Não, o Isaac, meu filho. O quê? Painho. Que deu em pi? Só tem certeza? Mas tem. Isaac pra lá, Isaac pra cá, pra cá. Então Isaac lá no monte agora. E ó, meu filho, tu faz uma fogueira, coloca o bichinho ali, amola a peixeira. Tá? Ah não, mas peraí. Você tem certeza? Yes, tem certeza. Mas é yes mesmo, Deus? Yes, grandão. É o mais grande do universo. I don't know. Não. Yes. Ei, meus irmãos. Lá Abraão, eu creio que até a mula estava triste aquele dia, meus irmãos. Né? E Abraão sobe com o bendito Isaac. E Isaac sem saber de nada, né? Aí chega lá no monte, o negócio tudo preparado. Isaac deita na... Aí o bichinho fica meio curioso, fica meio cismado. Mas foi Abraão. E cadê o sacrifício? Não, filho, deita um pouquinho aqui, fica quietinho aí, bonitinho, né? Isaac pra lá, Isaac pra cá. Mas pai, cadê o sacrifício? Filho, o sacrifício, Deus proverá, né? Tem crente que fala assim, não, Deus sabe, né, irmão? Deus sabe, né? Deus proverá, meu filho, Deus proverá. Fecha só os olhos, só, Deus proverá o sacrifício. Acredito que o bichinho fechou os olhos. Na hora que ele fecha os olhos, meus irmãos, ele nem vê o pai dele levantar a peixeira. Diz o texto que a hora que ele levantou o cutelo para cortar o pescoço, para imolar quer dizer cortar. Abraão ia picar Isaac todinho numa adaga. A adaga é uma espada, é uma pequena faca, ela parece uma meia-lua, uma faca árabe, uma adaga, parece uma meia-lua, com um cabo aqui. E corta, né? O pessoal fazia barba com aquilo. A hora que ele levanta para passar, Deus fala para ele, não faz tal, não faz isso. A hora que Abraão olha de lá, vê amarrado um cordeiro, um cabritinho. Aí o anjo mostra para ele, fala, não, esse é o cordeiro que você vai sacrificar. Porque Abraão não podia sacrificar o filho, porque senão ele ia ser igual a Deus. Escuta. Isaac para lá, Isaac para cá, Isaac para lá, Isaac para cá. Chega uma hora que Deus quer teu Isaac e tu está lascado. Quero ver o que tu vai fazer. Você entende? Glória a Deus, aleluia. Ele vai querer teu... Irmão, esse negócio de Isaac, irmão, pode ser muita coisa, viu? Pode ser o cachorro, pode ser o marido, pode ser a esposa, pode ser o carro, pode ser o pastor. Glória a Deus, eu não, deixa eu quieto. Pode ser bicicleta, né? Tem o iPad, iPhone, né? iPad também. iPhone, né? Tira o pessoal compra iPhone e depois fica com iPhone, né? E depois fica com iPad, né? iPhone, depois eu pego o iPad e aí fedeu tudo. Tem gente passando necessidade por causa do telefone, né, meu irmão? Entendeu? Não dá pra comprar sorvete pra garota porque tem que pagar a conta do telefone, né? Tô sabendo de nada, Angélica. Não sei de nada.
O pessoal tem mania, né? O pastor fica espiando a gente, né? Depois fica falando um pouco lá na nossa vida. Eu não sei de nada, irmão. Deus conhece a vida de vocês aí. Vocês andam direitinho, que Deus abençoar. Então, meus irmãos, em lugar do que você deve dizer, né? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu que mando da minha vida, você deve dizer assim: se Deus quiser, se for da vontade de Deus, se essa é a vontade de Deus. Aleluia. Isso é humildade espiritual. E olha, meus irmãos, a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Olha que coisa maravilhosa. Se você sabe o que é o soberbo? O soberbo é o cidadão teimoso. Ele é teimoso. Parece que ele já nasceu com vírus, meus irmãos. Além de ser teimoso, é dengoso também. Não pode falar nada para ele que fica com dengue, né? Lá no Brasil não tem mosquito da dengue, meus irmãos. E na igreja também tem, irmão. Né? Quando o bichinho pica a pessoa fica dengosa. O pastor não pode falar nada, né? Que a pessoa fica dengosa. Não é o homem que está falando, o pastor fica dengosa, é o homem. E não crê, meus irmãos, na palavra de Deus. E aí sofre. Né? Aí sofre, as coisas não dão certo. Por quê? Porque é soberbo, é teimoso, né? Deus está falando, Deus está pedindo, Deus está chamando com compromisso, né? Mas o bichinho é teimoso, então Deus vai resistindo até que, minha mãe dizia assim, até que a crista quebra, né? Até que quebra a crista, né? Os irmãos lembram do galo? Né? Até que quebra a crista, né? Então, meus irmãos, aí, quando o bichinho aprende, não, é Deus que está no controle. A partir de hoje eu vou fazer do jeito que meu pai quer. Não importa se vai doer em mim, não importa se eu vou gostar ou não, eu vou fazer as coisas do jeito que meu pai quer. Aí, meus irmãos, sabe o que aconteceu com Abraão? Sabe o que aconteceu com Abraão? Olha, presta atenção aqui, meus irmãos, que esse negócio é muito interessante, viu? Isso daí dá a lei e a regra de toda a prosperidade. É a regra de toda a prosperidade. Irmãos, para uma família oriental, que é diferente da família ocidental e a família atômica que eles dizem, né? Para uma família oriental, filhos, o número de filhos, quanto mais filhos, uma família numerosíssima era sinônimo de riqueza. Se o cara tinha 30, 40, 50, 100, 200, 300, meu Deus, a unção do coelho, meus irmãos, o cara era rico, entendeu? Eu não sei se existia esse Viagra naquela época, meus irmãos, mas os caras eram terríveis, era a unção do coelho, né? E era desse jeito. E aí, uma mulher não aguentava, os caras arrumavam outra, e era assim, era liberado naquela época. O cara tinha 4, 5, 8, 20 mulheres, meus irmãos, né? Uma mulher, dependendo da mulher, se ela tem um filho, 2 filhos, pronto, já estragou tudo, né? Tem que mandar remendar, arrumar aqui, ajeitar ali, puxa pra lá, puxa pra cá, e mesmo assim não é mais original, né? Então é assim, e o cara tá lá, meus irmãos, entendeu? Que nem um puro sangue. E eles queriam ter filho de tudo quanto é jeito, né? Era a unção do coelho, né? E quem conseguia ter mais filho, né? Ficava sendo o Bill Gates daquela época. Bill Gates daquela época. E Abraão, meus irmãos, olhudo que só Deus sabe, né? Ele queria ter muitos filhos. E aí, meu irmão, nada. Ele fazia visitinha para a esposa dele, nada de acontecer. Visitava na segunda, nada. Na terça, nada. Quarta, nada. 1 mês, 2 meses, nada. E nada. E o homem já estava chegando a quase 100 anos, meus irmãos. Imagina o que está acontecendo com o homem, então. Mas Deus, misericórdia. Né? Daqui a pouco nem chá de capoaba resolve, Jesus. Dá um jeito aí, pelo amor de Deus. Aí foi quando apareceu um anjo e falou assim: não, Gabriel, fica quietinho, meu filho. Você vai ter um filho. Olha, eu vou dizer um negócio para você, ó.